eu imaginava, eu sinceramente já falei isso publicamente, eu imaginava que tu seria o pré-candidato escolhido pelo MDB, muito pela tua trajetória, enfim, não sei, eu imaginava isso. Né? Eu acho que muita gente imaginava isso também. Nada, absolutamente nada contra o Ricardo e todo o trabalho que ele tem feito, também muito bom. Mas, enfim, a percepção de quem olha absolutamente de fora, sabe, sem tendência política nenhuma, que é o meu caso, eu de fato, embora o pessoal dos partidos ache que eu tenho partido, né? O pessoal do MDB já quis bater em mim, achando que eu era do PP. O pessoal do PP já quis bater em mim em eleição, achando que eu era do MDB. Tá? E no fim, eu não sou de ninguém, tá, gente? Eu, de fato, não, né, eu escolho o meu voto de acordo com as propostas, enfim. Né? Mas quem olha absolutamente de fora tinha uma certa percepção, parece que eu acho que vai ser o Gabriel o próximo, né? E não foi. E eu senti na primeira entrevista que eu fiz contigo que tu estava um pouco entristecido com isso. Não sei, algo que eu senti. Tu não me disse isso. Aconteceu? Tu te sentiu... Tu imaginava que tu poderia ser o candidato ou pré-candidato, Gabriel? Primeiro, mais uma vez, eu vou agradecer pela pergunta, porque a gente não pode fugir de nenhum tema, né? E eventualmente pode parecer para alguns que seja difícil eu falar sobre isso, mas não, eu encaro isso com a maior naturalidade possível. Mas no momento em que eu me coloquei à disposição, numa pré-convenção realizada pelo partido, pelo MDB, em abril, 15 de abril do ano passado, portanto pouco mais de um ano, literalmente eu me sentia pronto, preparado. Né, para esse desafio. Mas a gente, como eu disse, a gente tem que respeitar o sistema, respeitar as instituições partidárias e respeitar, inclusive, os colegas. Nesse caso, o colega vereador Ricardo, que também colocou o seu nome à disposição, que também acredito que esteja pronto, preparado para esse desafio. Né? Então, inclusive, aproveito para mandar um abraço a ele, a quem naquele exato momento reconheci a vitória naquela ocasião, disse a ele do desafio, mas da importância de que ele levasse em frente a missão de representar o partido, né, de ser uma oportunidade de escolha à população nesse ano, e vem fazendo a caminhada aí há mais de um ano na condição de pré-candidato a prefeito pelo partido. Obviamente, eu estaria faltando com a verdade contigo e com quem nos assiste se eu te dissesse que não fiquei entristecido. Né? Entristecido porque, obviamente, coloquei o nome à disposição e realmente queria encarar esse desafio de me colocar à disposição da população patrulhense. E que bom aquele político que sempre quer algo a mais, que não se acomoda. Aquele político que busca dar um passo maior, porque daí ele se cobra mais também. Para que ele se aperfeiçoe, se capacite, se aprimore. Nesse aspecto, né, eu julgo positivo a pretensão do político, não a obsessão, longe disso, mas a pretensão, a ambição de buscar um espaço maior, de se desafiar. E foi nessa condição, entendendo que estava pronto, que eu podia pensar num passo maior, que eu coloquei meu nome à disposição com a maior naturalidade dentro de um processo democrático que acontece em todos os partidos, invariavelmente. E não foi diferente com o MDB. Então, entristecido nesse ponto de que gostaria de ter tido a oportunidade. Mas perfeitamente reconheço a vitória do vereador Ricardo, tem seus méritos, obviamente, a gente precisa reconhecer isso, e tem que entender o destino das situações. E por isso, naquele exato momento em que ele saiu vencedor daquela prévia, eu me coloquei à disposição como pré-candidato à reeleição de vereador, porque entendo que, ainda que não tenha sido naquele momento, eu certamente posso continuar contribuindo, primeiramente porque gosto do que faço, sou apaixonado pela função de vereador. Né? Quem conhece o meu trabalho sabe o quanto eu me dedico, o quanto eu me capacito, faço formações, fiz escola de líderes no ano passado, novamente esse ano fiz mais uma escola de líderes, busco cursos, né? Muitos deles acessíveis hoje gratuitamente, na condição de ser um agente político cada vez melhor, né? E ser um representante da comunidade que possa realmente ser propositivo. Então, nesse aspecto, eu venho me preparando e tenho certeza que um eventual segundo mandato será muito
muito mais, terei muito mais experiência para eventualmente oferecer no futuro, né? Então essa condição é muito tranquila, não saio desapontado, nem sem mágoa, sem rancor, muito antes pelo contrário. E continuo sendo um soldado do partido, né? Coloquei meu nome à disposição na condição de pré-candidato à reeleição para vereador, mas ainda teremos uma convenção para definição dos nomes, da nominata, enfim. Mas eu só posso aqui desejar ao meu colega vereador Ricardo, colega de bancada, que hoje inclusive escutei a entrevista dele no rádio, fiz questão de encaminhar uma mensagem, recebi uma mensagem antes do podcast dele, me desejando sucesso aqui nessa entrevista. Então eu só posso desejar a ele sucesso nessa caminhada, porque tanto ele quanto o atual prefeito, que se coloca na condição de buscar uma reeleição também, é pré-candidato à reeleição, são pessoas jovens, são pessoas capacitadas, pessoas do seio da comunidade. Aqui em Santo Antônio, eu costumo dizer que não há mais espaço para política rançosa, raivosa, por isso todos se conhecemos, todos cruzamos os mesmos ambientes. Eu luto por isso, eu busco isso, Thiago. E quem conhece meu trabalho, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu trabalho nessa direção, nesse sentido. Porque realmente todos se conhecemos, todos transitamos pelos mesmos lugares. Não há mais espaço do tipo, tu não pode conversar com aquele adversário do outro partido. Essa palavra adversário, na verdade, a gente tem uma eleição, coloca o nome à disposição numa eleição eventualmente, e são pré-candidatos e depois passam a ser candidatos, mas não são inimigos, pois todos nos conhecemos, todos desejamos o mesmo bem comum para a nossa sociedade. Então realmente essa política ela tem que amadurecer cada vez mais. Eu sei que ainda existe, de alguma forma, não apenas em Santo Antônio da Patrulha, como um todo, na política ainda existe esse tipo de animosidade partidária muitas vezes ou entre políticos, mas a gente precisa avançar. Eu acredito que há possibilidade, há espaço, e eu milito nesse sentido, nessa direção, de que com diálogo, buscando a construção e o mesmo objetivo. Afinal de contas, todos têm o mesmo objetivo, que é o bem comum, no caso aqui, da sociedade patrulhense. Então, eu uso como exemplo o atual mandato de vereador que eu exerço na Câmara de Vereadores. Ainda que eu seja de um partido de oposição ao atual prefeito, ao atual governo, eu não me sentiria bem, eu não me sentiria confortável, eu não me sentiria à vontade se eu não fosse um vereador propositivo. Se eu servisse na condição de vereador para apenas apontar os erros, os defeitos, as falhas, apenas criticar. Eu não me sentiria à vontade, pois eu entendo e julgo que tenho capacidade para fazer muito mais, além do que apenas julgar, criticar. E, portanto, tenho construído durante esses 3 anos e meio de mandato dessa atual legislatura, tenho construído pautas extremamente positivas e propositivas, construindo junto com a administração municipal, ainda que ela não seja do meu partido. Entendes? Eu tenho naturalidade e tranquilidade para fazer isso, né? Não, obviamente, precisamos reconhecer que se eventualmente um vereador é do mesmo partido do prefeito, a identidade, a relação, ela acaba talvez seja sendo mais facilitada. Mas a relação minha com o prefeito, por exemplo, com o prefeito Rodrigo Massula, é uma relação sadia, respeitosa, e a gente tem avançado em pautas importantes. Eu cobro quando tem que cobrar, e ele bem sabe disso, mas eu também aplaudo quando merece o aplauso. Então a gente trabalha assim, sendo justo, né, equilibrado e principalmente propositivo, Thiago. Essa é a palavra-chave. Ao invés de ser apenas opositor, eu me coloco na condição de ser um propositor, de apresentar ideias, propostas, sugestões, porque é só assim que a gente vai conseguir avançar. Mas, para não fugir da pergunta mais uma vez, eu repito, não tem mágoa, não tem rancor, a gente precisa olhar para frente, né? Aquilo já ficou há 1 ano atrás, a tristeza foi momentânea, foi circunstancial. Agora, assim... Gabriel, se tu fala em tristeza, tu alimentou uma expectativa, né? Tu tinha planos traçados caso tu viesse a ser escolhido pelo partido. Isso passou pela tua cabeça, obviamente. Sem dúvida. No momento em que a gente se coloca à disposição, num ato de coragem, de colocar o nome à disposição para concorrer numa prévia de pré-candidatura a prefeito num partido, obviamente tu tem que ter muita maturidade nessa decisão.
E, ao mesmo tempo, maturidade de decidir participar desse processo é a mesma maturidade de saber reconhecer a vitória de quem também se colocou à disposição. Então, saio muito tranquilo, né, com a consciência tranquila também, e acreditando, certamente, que o partido tem suas razões para fazer a escolha, né? Ninguém é melhor que ninguém, obviamente, mas o Ricardo, a gente precisa entender que certamente tem as virtudes dele também, né? O importante é que todos somos diferentes e com virtudes eventualmente diferentes. E, portanto, eu reconheço, naquele momento reconheci e continuo reconhecendo a vitória do Ricardo e continuarei buscando o meu espaço, não apenas partidariamente, mas o meu espaço político junto à sociedade, trabalhando para ela, e não apenas de forma partidária, né? Eu costumo dizer que a gente, quando chega na condição de vereador, Tiago, quem acredita em ti, quem deposita uma confiança em ti, a maioria esmagadora das pessoas não tem uma filiação partidária, não tem uma identificação partidária, e volto a dizer, não vota em ti necessariamente por conta do teu partido, né? E eu valorizo muito a instituição partidária, respeito muito todos os partidos, inclusive o meu partido MDB, a quem eu mando um abraço para a família MDB, mas as pessoas continuam, e mais do que nunca, passaram a acreditar nas pessoas e votar nas pessoas. Então é importante dizer isso, né? E reconhecer que o trabalho também não pode ser voltado apenas para um nicho de partido. O trabalho do vereador tem que ser para toda a população, independente de questão partidária. E acredito que venho desempenhando um bom papel nesse sentido. Legal. Deixa eu te passar a torta das risas. Novidade, então, é ninho com morango, tá?